Boa tarde, pessoal. Então a gente vai fazer a bolsinha. Essa é uma bolsa com um ponto que eu aprendi com Marcelo Nunes. Ele faz o projeto dele em carreira de vai e volta, e aqui eu vou fazer o projeto em carreira circular. Eu apelidei esse ponto de ponto pé de galinha. Ele parece um monte de pezinho de galinha, não é mesmo? Aqui eu fiz uma clutch com uma alça. Fiz essa bolsinha de moeda com um tipo de acabamento. E aqui outra bolsinha de moeda também, ou porta-cartão, como você preferir, com esse tipo de acabamento que é o mesmo da bolsa da clutch maior. E a gente vai fazer aqui no vídeo esse. Vamos lá? Pega seu material. Eu tô usando Barroco Max Colo, número 6, agulha 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeceiro. Esse projeto, esse ponto, você tem que trabalhar ele em pontos, em correntinhas ímpares. Então vamos lá. A gente começa aqui com o A, vamos fazer o nó corrediço. Nó corrediço. E vamos fazer para a bolsinha 17 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não precisa fazer correntinha para subir daqui. Com 17 correntinhas, a gente já volta aqui na 16ª correntinha, ó. Tô aqui, sem laçada na agulha, e vou voltar na 16ª correntinha. E vou fazer pontos baixos até o final dessa base de correntinhas. Então, vamos lá, pontos baixos até o final. Cheguei aqui no final da nossa base de correntinhas. Nesse último ponto aqui, eu vou colocar mais 2 pontos. Ou seja, eu vou totalizar 3 pontos na virada aqui. Estão vendo? E já vou seguir arrematando o meu fio inicial do trabalho. E vou fazer pontos baixos até o final dessa base aqui. Então, vou chegar até aqui. Eu fiz 3 pontos baixos aqui na viradinha. E vou fazer agora pontos baixos aqui na base de correntinhas, pegando a alcinha de trás. Cheguei aqui, ó. Falta fazer o último. No último ponto, a gente já tem um ponto aqui, eu vou colocar mais 2 para completar os 3 pontos da extremidade. Então, depois das 17 correntinhas, eu fiz 3 pontos baixos em uma extremidade, 3 pontos baixos em outra extremidade. Esse é um trabalho que a gente vai fazer em carreiras circulares, sem fechamento de carreira. Se você quiser fazer uma bolsa maior, para essa bolsa aqui, ó, eu fiz 33 correntinhas. Ela ficou com 22 centímetros de largura por 12 de altura. E essa aqui, que é igual a que a gente está fazendo agora, ficou com 11 centímetros de largura por 9 de altura. Então, vamos continuar. Chegou aqui, a gente já vai começar o nosso ponto pé de galinha. Não precisa fazer correntinha nem nada. Você vem no próximo ponto, faz um ponto baixo. Laça a agulha, volta no mesmo ponto que você fez o ponto baixo. Fica com 3 argolas na agulha. Você tira a primeira argola, depois tira as outras 3. Pula um ponto de base e vai para o próximo. No próximo, você faz um ponto baixo. Pega a laçada na agulha e fica com 3 argolas na agulha, tira uma argola e tira as 3 argolas. Pula o ponto de base e vai para o próximo.
faz um ponto baixo. Observem que eu, na hora de fazer, dou a laçada na agulha, eu, na hora de completar esse ponto aqui, ó, eu alongo um pouco essa laçada, tá vendo? Tiro ela, depois tiro as 3. Por que eu faço isso? Para não apertar o ponto. Pulo um ponto de base e vou pro próximo. Ponto baixo, laçada na agulha, volto no mesmo lugar que eu coloquei o ponto baixo, alongo minha laçada, tiro uma argola, tiro todas. Pulo um ponto de base e vou para o próximo. Ponto baixo, laçada na agulha, volto no mesmo lugar, tiro a primeira laçada, tiro todas. Pulo um ponto de base e vou para o próximo. Ponto baixo, laçada na agulha, alongo minha laçada, tiro uma argola e tiro todas. Pulo um ponto de base. Observem que o ponto de base que vocês vão pular, ele fica meio escondido, estão vendo? Então, vocês não podem ignorar ele e pular 2, porque senão vai ficar um espaço muito aberto. Pula um ponto, vai para o próximo. Vamos fazer assim até chegar aqui para começar a outra carreira. Aqui na voltinha, ó, pulo um ponto de base, vou para o outro. Não ache estranho que a sua costura já vai virar, porque como a gente não tá fazendo nenhum aumento, ó como minha costura já emborcou. Vocês estão vendo como ela emborca? Pula um ponto de base e vai para o outro. Um ponto baixo, laçada na agulha, no mesmo ponto. Olhem como minha costura já emborcou, estão vendo? É normal, ela precisa emborcar mesmo para você continuar fazendo. Então, pula de base, vai para o próximo. Ponto baixo, laçou a agulha, no mesmo lugar, tira uma laçada, tira outra. Vamos até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, observem, eu tenho que pular já esse ponto e já vou para o próximo. Então, tá vendo, ó? Pula esse e eu já sigo fazendo o ponto pé de galinha sem interromper e sem fechar a carreira. Daqui, ó, pula um ponto, vai para o próximo. Cada ponto em cada carreira, eles não precisam ficar um em cima do outro. Vou mostrar aqui um detalhe para vocês. Você vai seguir fazendo assim até a altura que você desejar. Deixa eu mostrar aqui uma observação. Olhem que eles não ficam... Eu fiz aqui uma carreira. O próximo pé de galinha não fica aqui na cabeça do ponto. Fica um pouquinho antes, tá vendo? Eles formam um desenho assim, ó. Meio que na diagonal. Então, a sua tem que ir fazendo isso para não deixar espaço, para não ficar com buraco. Então, eu vou seguir aqui, fazendo esse ponto. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês, bem devagar. Pula um ponto de base, vai no próximo. Faz um ponto baixo. Laça a agulha, volta no mesmo ponto. Fica com 3 argolas na agulha. Tira o primeiro, depois tira as outras 3. Pula um de base, vai pro próximo. Você vai fazer isso até a altura que você desejar, antes do acabamento. Aqui no vídeo, a gente vai fazer esse acabamento. Mas você pode fazer também outro tipo de acabamento. Estão vendo? Que é a mesma peça, que ficam com aspectos diferentes por conta do acabamento que vocês mudaram. Então, você pode brincar com isso e brincar com os tamanhos. Então, vamos seguir fazendo até a altura desejada. Aqui, para o vídeo, eu vou fazer 8 centímetros do ponto pé de galinha para fazer o acabamento. Mas você pode fazer aí até a altura que você desejar. Você pode usar para capa de tablet, para capa de celular, para fazer capa para notebook, para fazer carteira, para fazer bolsa.
Para fazer panô, se você botar uma agulha grande e uma lã, dá para você fazer uma manta fofinha, quente, porque o ponto fica bem fechadinho, estão vendo? Então vamos lá, mãos à obra, e a gente se encontra quando já tiver o tamanho de 8 centímetros. Cheguei aqui em 8 centímetros, agora eu já vou fazer o acabamento, porque eu quero a minha com 9. Então, a gente fez o último ponto aqui, o último ponto pé de galinha. E agora, a gente já vai seguir agora fazendo pontos baixos sobre pontos baixos em cada ponto da carreira de base, sem pular mais nada. Então, aqui, ó, a gente já começa agora a fazer pontos baixos, sem pular mais nenhum ponto da carreira de base. Vou mostrar aqui a vocês quando eu terminar essa primeira carreira. Tô fazendo pontos baixos em cada espaço da carreira de base, sem pular mais nenhum ponto. Essa é a primeira carreira do acabamento, de uma possibilidade de acabamento. Estamos fazendo esse acabamento aqui, estão vendo? Vamos lá. Eu fiz 8 centímetros de ponto pé de galinha em carreiras circulares. E agora eu vou fazer o acabamento. Fiz aqui o último ponto baixo no último pé de galinha. Estão vendo, ó? Cheguei com ponto baixo no último pé de galinha, que já é o primeiro ponto baixo. O que é que eu vou fazer? Eu venho e vou sobrepor uma carreira de ponto baixo nessa que eu já tinha feito, que a gente chama de ponto baixo alongado. Então, eu vou sobrepor uma carreira de pontos baixos sobre essa que a gente já fez. Estão vendo como vai ficando, ó? Sem pular nenhum ponto da carreira de base. Vamos alongando o ponto baixo e fazendo uma carreira sobre a outra. Vamos chegar até o final para fazer o acabamento de ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, vou sobrepor o último ponto baixo. E agora eu vou começar a fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Cuidado para não apertar muito a carreira de pontos baixíssimos, para não fechar muito a boca da sua bolsinha. Lembrando que pontos baixíssimos são pontos mais de sustentação e de acabamento. Se você puxar demais, ele vai deformar a sua peça. Então, aqui a gente vai circular toda essa carreira com pontos baixíssimos. Estão vendo? Vamos chegar até aqui no final. Tô chegando no final da carreira, ó, o último. Já aqui já é o primeiro ponto baixíssimo. Olha o que é que eu faço. Eu viro a bolsinha de cabeça para baixo. Primeiro, eu venho para cá, ó. Ó, tô em cima, eu venho pro ponto de baixo. Fiz um ponto baixíssimo nesse ponto de baixo. E agora eu vou voltar com a bolsinha virada de cabeça para baixo, ó.
eu tô fazendo agora uma carreira de pontos baixíssimos na base dos pontos baixos. A gente não fez 2 carreiras de ponto baixo. A linha... A gente não fez 2 carreiras de ponto baixo. Eu agora tô fazendo pontos baixíssimos na base desses pontos baixos. A linha tá esfiapando aqui. Observem que eu alongo o ponto baixo, ó, para ele não ficar apertadíssimo. E vou na base do ponto baixo. Fica chatinho para segurar, mas você vai com jeitinho, ó. De ponto baixo em ponto baixo. Estão vendo que já tá ficando o detalhe? Vamos seguir até o final da carreira. Já fiz aqui a frente. Já tô virando. E continuo aqui fazendo pontos baixos, pontos baixíssimos em cada base de ponto baixo que a gente já tinha feito. Aqui é bem aonde vai ficar a sua argolinha para prender sua bolsinha. Você volta aqui, ó, no mesmo ponto que você começou e faz um para arrematar. Então, sua bolsinha vai ficar assim, ó, com o mesmo acabamento da bolsa grande. Então, você pode fazer mãe e filha, você pode fazer carteira e porta-moeda. Agora, vocês podem também colocar vários tipos de acabamento. Olha essa diferença. É a mesma bolsinha. Uma tá um pouquinho maior que a outra. Mas olha só. Em vez de fazer 2 carreiras de ponto baixo, uma sobreposta à outra, eu fiz 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo e uma de ponto caranguejo. Então, se você muda o acabamento, você muda o aspecto da peça. Então, a gente pode brincar com isso. Brincar com o tamanho da correntinha inicial, fazer maior, média, fazer uma grande, uma média e uma pequenininha. É o ponto pé de galinha. No próximo encontro.